Imagina passar 10 anos da sua vida trabalhando incansavelmente, longe da sua família, enfrentando humilhações diárias, tudo para ver seu filho realizar um sonho que parece impossível. Uma faxineira brasileira, imigrante ilegal, vivendo nos Estados Unidos, onde a única coisa que a mantém viva é a esperança de que seu filho será alguém. Uma história de amor, luta e superação. Uma mulher que finalmente verá a colheita dos seus sacrifícios. Você vai se emocionar. Você vai se surpreender. A primeira brisa do outono em Massachusetts soprava gélida quando Geralda desceu do ônibus com sua mala vermelha desbotada e um casaco emprestado. O céu cinzento parecia refletir o peso em seu peito. O motorista a olhou de lado, como quem estranha a presença de uma mulher sozinha, de meia idade, com um sotaque carregado, tentando se localizar num mundo que não era o seu. Ela parou na calçada, diante da casa onde começaria seu primeiro trabalho de faxina. A mansão, com janelas amplas e cercas brancas impecáveis, parecia saída de um filme. Doía saber que jamais moraria em um lugar como aquele, mesmo que limpasse cada centímetro dele. A campainha soou grave. Uma mulher loira, alta, de expressão impaciente, abriu a porta. Vestia um roupão de seda azul e segurava uma xícara de café. "Você é a... Gerarda?" "Geralda, sim, senhora. Vim fazer a limpeza." "É, entra logo. Tira o sapato, tá?" Geralda entrou sem dizer mais nada. Seus olhos percorreram os detalhes da casa: tapetes brancos, lustres de cristal, quadros modernos pendurados nas paredes como troféus de uma vida distante da dela. Enquanto passava o pano no chão de mármore, ouviu a voz da patroa no telefone. "Essas imigrantes fazem qualquer coisa por dinheiro e nem falam inglês direito." Ela fingiu não entender, mas entendeu cada palavra. Seu estômago revirou. Pensou no filho, Gustavo, no Brasil. Ele tinha 16 anos quando ela partiu. Sonhava em ser médico. E aquele era o único motivo de ela estar ali, limpando banheiros alheios e engolindo humilhações como se fossem pão seco. Naquela noite, no quarto, que alugava com outras 2 brasileiras num porão úmido, ligou para ele por videochamada. "Oi, mãe! Como foi o primeiro dia?" Ela sorriu com esforço, tentando esconder as lágrimas. "Foi bom, meu filho. Trabalhoso. Mas tudo bem. Você parece cansada." "Tô, mas é por uma boa causa." "Você tá indo bem na escola?" "Tirei 9 em biologia." A professora disse. "É que eu tenho jeito para medicina." Ela fechou os olhos e respirou fundo. Era por isso que estava ali. Cada piso esfregado, cada olhar atravessado, cada palavra que não entendia, tudo valeria a pena no dia em que ele vestisse um jaleco branco. Na semana seguinte começou a trabalhar em outras casas. Algumas patroas eram cordiais, outras a tratavam como se fosse invisível. Uma delas, a senhora Kensington, certa vez largou o lixo no chão e disse: "Limpe isso logo. Está me dando enjoo." Ela abaixou a cabeça e limpou. Depois, no banheiro, se permitiu chorar em silêncio. No silêncio de suas orações à noite, ela pedia forças. "Senhor, me sustenta. Por mim eu voltava hoje, mas por ele eu fico. Me ajuda a aguentar." E assim, dia após dia, Geralda foi se tornando parte invisível daquele mundo de luxo e frieza. Mas por trás do avental e das luvas de borracha existia uma mulher com um propósito que ardia mais forte que qualquer preconceito. E isso ela nunca deixaria morrer. O inverno chegou pesado naquele ano. A neve cobria os telhados e as calçadas com uma beleza fria que parecia zombar da solidão que Geralda carregava. Cada manhã era uma batalha contra o cansaço e o medo. Pegava 2 ônibus e uma caminhada de 20 minutos até a casa da senhora Wallington, uma viúva rica, rígida, que mantinha a casa em silêncio absoluto. "Quero tudo brilhando, não toque nos meus livros e não mexa na máquina de lavar, você pode quebrar." Geralda respondia:
como um yes, ma'am, e seguia em silêncio. Mas por dentro era como se estivesse encolhida, diminuída, quase apagada. Começava a duvidar se ainda lembrava quem era. Em seus dias no Brasil, era enfermeira de um posto de saúde, conhecida e respeitada no bairro. Agora era só a imigrante, da faxina. Um dia, enquanto esfregava o chão da cozinha, escorregou em um respingo de detergente e caiu. O impacto foi seco, uma dor lancinante se espalhou pelas costas. Cuidado, pelo amor de Deus! Vai me dar prejuízo. A voz da senhora Wallington cortou o silêncio como um chicote. Geralda se levantou com dificuldade, tremendo. Sorriu com os olhos marejados. Eu tô bem, só foi um susto. Mentira. A dor persistiu por semanas. Mas ir ao hospital era impensável. Sem documentos, o medo de ser deportada era maior que a dor. Usava compressas, tomava analgésicos e continuava. À noite, falava com Gustavo, escondendo tudo. A senhora está dormindo bem? Mais ou menos. A cama aqui é dura, mas eu me acostumo. Eu fico imaginando quando a senhora vier para cá e eu puder cuidar da senhora do jeitinho que merece. Essas palavras eram seu remédio. Em outro dia, limpava o banheiro de uma jovem americana chamada Heather, recém-casada, grávida de 8 meses. Heather costumava deixá-la esperando por horas antes de permitir a entrada. A casa tá uma zona, desculpa, dizia enquanto digitava no celular indiferente. Numa dessas visitas, Geralda encontrou uma carta em cima do balcão da cozinha. Era de cobrança. Heather devia quase $5.000 em cartões. Mesmo esses ricos têm suas dores, pensou. Nesse dia, Heather entrou em trabalho de parto. O marido estava fora. Geralda, vendo o desespero da moça, chamou o 911 e ficou ao lado dela até a ambulância chegar, segurando sua mão, orientando a respiração. Obrigada. Você foi um anjo, Heather disse ofegante antes de ser levada. Mas dias depois, quando voltou para limpar a casa, Heather nem olhou em seus olhos. Foi nesse momento que Geralda aprendeu uma das lições mais duras da imigração. Mesmo quando salvava alguém, continuava invisível. De noite, sozinha no quarto do porão, ela olhava para o teto e sussurrava. Mas ele vai ser médico, ele vai vencer, e o mundo vai lembrar de mim por causa dele. E assim, com as costas doendo, o coração calejado e a alma sustentada por uma promessa, Geralda seguia. Ela era a mulher que limpava os rastros dos outros, mas dentro dela crescia, silenciosa, uma força que ninguém ali jamais entenderia. O tempo passava e Geralda já somava 2 anos de faxinas, solidão e silêncio. A rotina era tão precisa quanto dolorosa. Acordar antes do sol, tomar um café ralo, vestir o uniforme desbotado e seguir para mais uma casa de estranhos. A cidade continuava fria, as pessoas continuavam frias, mas dentro dela algo começava a mudar. Numa manhã cinzenta, chegou à casa de um casal de idosos, os Campbell. Sr. Campbell, veterano de guerra, vivia em uma cadeira de rodas e sofria de demência. A senhora Campbell, uma mulher magra de olhar perdido, tinha os cabelos brancos cuidadosamente presos num coque. Você é a nova faxineira brasileira? Perguntou com um sorriso breve. Sou sim. Geralda. Meu marido não fala muito, mas ele gosta de música. Pode deixar um rádio ligado se quiser. Geralda começou a limpar em silêncio, mas ao passar pelo quarto do Sr. Campbell, ouviu um murmúrio. Ele estava sentado, olhando para a janela. Eu vi meu irmão ontem. Ele, disse a voz trêmula. Ele morreu em 1944. Mas ontem ele estava aqui. Ela se aproximou devagar, sentando-se na beira da cama. Às vezes, a saudade nos faz ver o que mais queremos, né? Ele olhou para ela. Pela primeira vez em semanas, alguém a encarava de verdade.
E você, quem você vê quando fecha os olhos? Ela hesitou. Meu filho, ele está crescendo sem mim. Mas eu fecho os olhos e vejo ele correndo no quintal, com aquele jaleco de brinquedo que eu comprei para ele no mercadinho do bairro. Ele dizia que era Dr. Gustavo. O velho sorriu. Ele vai conseguir. Sabe como eu sei? Porque você é o tipo de mãe que move montanhas. No fim da faxina, a Sra. Campbell lhe ofereceu uma xícara de chá. Você pode vir 2 vezes por semana? O Sr. Campbell gostou de você. E eu também. Naquela noite, Geralda voltou ao porão com um nó na garganta. Pela primeira vez, desde que chegara à América, alguém a tratara como uma pessoa. Sentia como se parte de si voltasse à vida. Mas a esperança durou pouco. 1 mês depois, o Sr. Campbell faleceu. No dia seguinte, Geralda chegou à casa como de costume. A Sra. Campbell estava de pé na porta, segurando um envelope. Eu não vou precisar mais da limpeza. Aqui está seu pagamento. Obrigada por tudo. Não houve abraço. Nem um último chá. Apenas a porta se fechando devagar, como tantas outras. No envelope, além do dinheiro, havia um bilhete escrito à mão. Você trouxe paz ao meu marido nos últimos dias. Obrigada por ver o homem que ele era. Que seu filho veja a mulher que você é. Margaret Campbell. Geralda chorou naquele ônibus como nunca chorara. Não era só pelo emprego perdido. Era por todas as portas que se fechavam e por aquelas que talvez nunca se abririam. Mas havia algo diferente naquela dor. Um tipo de força que nascia das cicatrizes. Ela não tinha amigos, não tinha família. Tinha um sonho, uma promessa, e a certeza de que cada ferida era uma semente plantada no silêncio. E ainda assim, ela continuava. Porque amar de verdade, era também aprender a sofrer calada. 3 anos haviam se passado. Geralda agora era uma veterana entre as faxineiras da comunidade brasileira que vivia na sombra do American Dream. Muitas delas dividiam quartos abafados, enviavam quase todo o salário para o Brasil e, como Indla, choravam baixinho antes de dormir. No sábado, depois de uma longa semana, Geralda se encontrava com algumas colegas na lavanderia comunitária do bairro. Um lugar úmido, com cheiro de sabão e desabafo. Vocês viram o que aconteceu com a Marlene? Me perguntou Sandra, uma cearense falante, enquanto dobrava lençóis. Não, o quê? Disse Geralda, preocupada. Pegaram ela no metrô. Estava sem documento. Deportaram. Em 2 dias, o silêncio caiu como um cobertor pesado. Todos ali sabiam que poderiam ser os próximos. A qualquer momento, um erro, uma blitz, uma denúncia. E tudo desabaria. Eu não aguento mais viver assim, murmurou Geralda. Sempre com medo, sempre com vergonha. Vergonha de quê, mulher? Disse Sandra firme. Você trabalha mais que qualquer americana folgada dessas. Olha o que você faz todo dia. Isso aqui é coragem, não vergonha. Mas coragem não pagava. Segurança. Não curava as saudades e não aliviava a dor quando, ao limpar o chão da sala de uma família americana, escutava a filha adolescente da patroa sussurrar para a mãe. Por que essas mulheres sempre cheiram a comida estranha? Ou, quando ao oferecer um bom dia, recebia apenas silêncio como resposta. Uma tarde, Geralda limpava uma casa de 3 andares onde havia um piano antigo. Não resistiu e apertou uma tecla. Um dó suave preencheu o ar. Ela apertou outra, e mais outra. Seus dedos, ainda com cheiro de água sanitária, se moviam como se buscassem uma lembrança. Gosta de música? Perguntou uma voz atrás dela. Era a adolescente da casa Mia, uma garota loira, de rosto sério, que mal a cumprimentava. Geralda engoliu seco. No Brasil, eu tocava violão na igreja. Sério? A senhora era diferente lá? Ela hesitou. Queria responder com um sou a mesma, mas sabia que aquilo não era verdade. Não mais. Lá eu era vista. Mia olhou para ela de um jeito estranho, como se pela primeira vez enxergasse
algo além da faxineira. Depois disso, a menina passou a cumprimentá-la. Um he, um thank you, às vezes até um how are you. Era pouco, mas para Geralda era uma rachadura na parede da indiferença. Naquela noite, ligou para Gustavo. Ele agora tinha 19 anos e estudava para o vestibular de medicina. Tô nervoso. Mãe, prova domingo. Lembra do jaleco? Do quintal? Você já era doutor ali, meu filho. Agora só falta o mundo descobrir. A senhora é incrível, sabia? Ela sorriu em silêncio. Mas quando desligou, sentiu algo estranho. Uma dor no peito, pequena, quase imperceptível, como um aviso sussurrado. Era o corpo. Começava a gritar, onde antes ela só deixava a alma sangrar. A dor no peito voltou, mais intensa. Começou como uma pontada ao subir a escada da casa dos Benson. Depois virou um aperto constante, como se o coração fosse espremido por mãos invisíveis. Mas Geralda não parava, não podia, não agora com Gustavo tão perto de conquistar o impossível. Na semana seguinte, enquanto esfregava o chão de mármore da cozinha de uma mansão em Brookline, caiu de joelhos. As mãos trêmulas, o suor escorrendo pelo rosto, a visão turva. A patroa, uma mulher de voz aguda e sempre perfumada, entrou no cômodo e gritou: "O que está fazendo no chão? Você não terminou o banheiro ainda." Geralda tentou responder, mas a dor no peito explodiu como fogo. Caiu para o lado, acordou em um hospital comunitário. O teto branco, a luz fluorescente, o som de monitores ao fundo. Ao seu lado, uma enfermeira. Brasileira, Ana. A olhava com expressão preocupada. "Calma, dona Geralda. A senhora teve um princípio de infarto." Ela fechou os olhos. Um infarto. E se tivesse morrido ali, sozinha, com as mãos cheias de produto químico, longe de casa, longe do filho? "Eu não tenho seguro", sussurrou. "Eu sei. Mas a gente deu um jeito. Fizeram o mínimo. Nada de cirurgia. Só estabilizaram. A senhora precisa descansar. Mas olha para mim. A senhora não pode continuar desse jeito." Ana segurou sua mão. Havia ali algo que ela não sentia há anos. Ternura. "A senhora precisa se cuidar. Ou não vai ver seu filho se formar." Essas palavras ficaram ecoando por dias. Quando recebeu alta, voltou para o porão. Sandra, a amiga da lavanderia, levou sopa e pão. "Você precisa parar com esse ritmo, mulher. Tem que dizer não para algumas casas. E como que eu pago o aluguel? Como que eu mando dinheiro para o Gustavo?" Sandra suspirou. "Você já fez tanto. Já deu tudo de si. Seu filho vai entender." Mas entender não era aceitar. E Geralda não aceitava desistir. Mesmo machucada, voltou ao trabalho uma semana depois. Reduziu os horários, mas ainda limpava 3 casas por semana. Cada esfregada era uma luta contra o próprio corpo. Cada escada um teste de resistência. Gustavo ligou numa noite qualquer. "Mãe, passei! Medicina pública!" Ele gritou e chorava do outro lado da linha. Geralda caiu sentada na beira da cama. As lágrimas escorriam em silêncio. Eu sabia, sempre soube. Isso é tudo por sua causa, mãe. Eu juro, um dia vou te tirar daí. A senhora nunca mais vai limpar nada na vida." Ela sorriu, mas era um sorriso cansado. Porque, no fundo, temia não viver o suficiente para ver esse dia. No escuro do quarto, acariciou o jaleco velho de brinquedo que guardava como um relicário e murmurou para si: "Segura só mais um pouco, coração. Só mais um pouco." O tempo se esticava como uma corda fina, e a cada semana Geralda sentia essa corda prestes a se romper. 5 anos haviam se passado desde que deixara o Brasil. E agora, mesmo com Gustavo na universidade, os custos aumentavam. Livros, transporte, alimentação. Ela se recusava a deixar que ele sentisse qualquer peso que não fosse o da dedicação aos estudos. Mesmo assim, algo dentro dela se partia devagar. Não era mais só o corpo, era a esperança.
Em uma segunda-feira nublada, recebeu uma mensagem inesperada de Heather, aquela jovem grávida que ela ajudara anos atrás. Queria contratá-la novamente, agora para uma nova casa nos subúrbios. Hesitante, Geralda aceitou. Precisava do dinheiro, a casa era ainda maior. E Heather estava diferente, elegante, maquiagem impecável, e agora mãe de 2 filhos pequenos. Olha, Geralda, preciso que os quartos fiquem impecáveis. As crianças estão com alergias e, bom, confio no seu capricho. Mas, por favor, não fale muito com eles. Eles estão na fase de repetir tudo o que ouvem. Geralda sentiu a facada por trás do sorriso. Como se sua voz fosse uma ameaça, como se sua presença, mesmo salvando vidas e criando um filho sozinha, precisasse ser contida, limitada, apagada. Claro, respondeu engolindo seco, limpou os brinquedos espalhados com cuidado, aspirou, a cada canto deixou a cozinha brilhando. Na saída, o filho mais velho de Heather a abordou. Você é a vovó nova? Ela sorriu sem saber o que responder. Eu sou só a moça da faxina, meu amor. Naquela noite o celular tocou. Era Gustavo, empolgado. Mãe, consegui um estágio num hospital. Não é pago, mas é uma chance incrível. Ela sorriu tentando esconder a dor que irradiava pela coluna. Isso é maravilhoso, meu filho. Você está cada vez mais perto. A senhora está bem? Sua voz está estranha. Ela hesitou. Só cansada, mas feliz. Prometo que logo vou mudar isso. Tô juntando cada centavo. Assim que me formar, a senhora sai daí. Eu juro. As promessas de Gustavo eram como alívio e culpa ao mesmo tempo. Porque Geralda sabia. Ele não fazia ideia do preço que ela pagava. Não sabia do remédio que tomava escondida para as dores, nem da falta de ar que vinha nas madrugadas frias. Não sabia que, toda vez que ela lavava um banheiro, era como se deixasse um pouco de si para trás. No domingo seguinte foi à missa numa pequena igreja brasileira. Sentou no fundo, como sempre. O sermão falava de mulheres que plantam com lágrimas, mas colhem com alegria. Deus não esquece quem chora no escuro, disse o padre. Ela fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Ninguém a notou, mas naquele instante sentiu algo diferente. Não era só dor, era resistência. A semente enterrada por anos começava a germinar. Talvez ainda houvesse um futuro onde ela não precisasse mais se esconder, onde sua história fosse contada e ouvida. O 10º ano havia chegado. 10 invernos, 10 aniversários de Gustavo celebrados por videochamada, 10 anos sem um abraço de filho, sem ver o céu do Brasil, sem sentir o cheiro do café feito no fogão à lenha da sua casa em Minas. 10 anos de silêncio engolido, dores ignoradas e dignidade mantida com o pouco que restava da alma. Gustavo estava no último ano da faculdade. Fazia plantões, estudava até de madrugada e ainda assim encontrava tempo para ligar quase todo dia. Naquela manhã, a voz dele vinha embargada pela emoção. Mãe, lembra quando a senhora dizia que ia dormir no consultório para economizar passagem? Lembro sim, meu filho. Então, hoje eu dormi lá. Mas não por economia, foi por vocação. Teve uma emergência. E eu salvei uma vida, mãe. Uma mulher infartando. Eu fiz massagem cardíaca. E ela voltou. Ela voltou. Geralda tapou a boca para conter o choro. Ela queria gritar para o mundo que aquele menino que agora salvava vidas aprendeu a cuidar da vida com ela quando ela mesma não tinha mais quase nada. Você já é o médico que eu sempre sonhei. Não, eu sou o filho que você construiu. E tô te ligando para dizer uma coisa. Ela prendeu a respiração. Eu vou aí, nos próximos dias. Não me pede para esperar a formatura. Eu preciso buscar a senhora. Eu quero que esteja comigo. Nunca mais a senhora pisa num banheiro para limpar. Nunca mais carrega um balde de água sanitária. Acabou. Ela tentou protestar, mas a voz falhou. Não diz nada. Só espera por mim. Só mais um pouco. Nos dias seguintes, Geralda viveu em transe.
Tudo parecia sonho. Desmarcou as faxinas aos poucos. Limpou o quartinho do porão como quem se despede de uma cela que a manteve viva e presa ao mesmo tempo. Foi até o correio. Pegou a velha caixa onde guardava os desenhos de Gustavo, boletos pagos com suor, cartas nunca enviadas. Abriu com cuidado e achou o jaleco de brinquedo. Dobrou-o e colocou sobre a cama. Chorou. Não de tristeza, mas de encerramento. Na manhã marcada, vestiu sua melhor roupa. Um vestido azul marinho comprado há anos num brechó, guardado para um dia especial. Fez um café forte, sentou na soleira da casa. Esperou e então ele apareceu, Gustavo. Alto, magro, olhos fundos de tanto estudar, mas brilhantes como na infância. Abriu os braços. Mãe. Ela correu, mesmo com as pernas trêmulas. O abraço foi longo, molhado de choro, cheio de tudo que faltou por uma década. Acabou, mãe. Acabou. Ele abriu a porta do carro. Dentro, uma carta. Um envelope com a passagem. E uma chave. Aquela casa que a senhora sonhava. A da varanda, lembra? Eu comprei. Vamos morar juntos lá. Ela olhou para ele como se ainda duvidasse. E a faxina? Nunca mais. A senhora agora vai viver. E eu vou cuidar de você. Como você cuidou de mim, mesmo de longe, mesmo sangrando, e naquele instante, enquanto partiam em direção ao aeroporto, Geralda soube que a dor não tinha sido em vão. Era o preço de uma colheita feita com lágrimas. Mas, enfim, a alegria florescia. O voo foi silencioso, mas não vazio. Ao lado de Gustavo, Geralda observava pela janela as nuvens, se distanciando da terra que ela havia chamado de lar por tantos anos. Cada milha percorrida era um passo mais distante do passado, um passo mais perto de um futuro que ela mal ousava sonhar. Quando o avião aterrissou no Brasil, o ar quente e úmido a envolveu como um abraço acolhedor, e um turbilhão de emoções tomou conta de seu corpo. Ela sentiu um misto de alívio e saudade, a saudade da terra que nunca deixou de carregar dentro de si, e o alívio de saber que, finalmente, o sofrimento estava chegando ao fim. Gustavo a conduziu para a casa que ela havia sonhado por anos. Uma casa simples, mas iluminada, com uma varanda onde o sol se deitava nas tardes e onde ela agora poderia descansar. O cheiro de café fresco invadiu o ambiente, enquanto ele a guiava até o canto onde ela poderia observar a paisagem, exatamente como ela imaginara tantas vezes enquanto limpava os pisos de casas onde nunca foi verdadeiramente vista. Aqui, disse Gustavo, com um sorriso que brilhava mais do que qualquer prêmio que pudesse ter recebido ao longo de sua trajetória acadêmica. É onde a senhora vai descansar. Aqui a senhora vai ser mãe e vai viver por si mesma finalmente. E eu vou estar aqui, ao seu lado, todos os dias. Geralda olhou ao redor e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma paz profunda. Ela olhou para o filho e, com os olhos marejados, sussurrou: Eu nunca pensei que veria esse dia, Gustavo. Eu lutei por tanto tempo e parecia que nunca chegaria. Gustavo se aproximou dela, colocando a mão sobre sua. A dor que ele sentiu ao ver sua mãe tão marcada pela luta agora se dissipava, como a última chuva que cai antes de um sol brilhante. O que a senhora fez não foi só lutar, mãe. Foi amor. Esse é o maior presente que você me deu. Eles se sentaram na varanda e olharam o horizonte. As aves voavam tranquilas no céu aberto e a vida parecia finalmente sorrir para Geralda. Ela sentia que, embora o peso da caminhada ainda estivesse ali, ela tinha agora algo que nunca teve: a certeza de que sua jornada tinha significado, de que sua dor tinha valido a pena. O telefone de Gustavo tocou. Ele olhou para ela, sorrindo, e atendeu. Dr. Gustavo, o senhor tem uma reunião para discutir sua especialização. A voz do outro lado da linha era formal, mas cheia de expectativas. Gustavo olhou para a mãe e, com um brilho nos olhos, disse: Diga a eles que, por agora,
Meu trabalho é estar em casa com minha mãe. E assim, como uma promessa cumprida, os dois continuaram juntos, construindo o futuro de Geralda e vendo os frutos de uma vida inteira de sacrifícios e sonhos. A faxina estava de fato terminada. Ela finalmente começava a viver. Se essa história tocou seu coração, não esquece de deixar o like. Isso ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Comenta aqui embaixo o que você achou da história da Geralda. Você conhece alguém que também sacrificou tudo pela família? Vamos conversar. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa de esperança hoje. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem histórias reais e emocionantes como essa, que mostram a força de quem luta em silêncio. Essa é mais do que uma história. É um retrato da vida de milhares. Vamos dar voz a essas pessoas, juntos.